Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Campos, eu tô aqui para falar com vocês a respeito de edição de foto. Então pessoal, geralmente em edição de foto eu costumo fazer o seguinte: quando eu tô fotografando, eu procuro deixar o mais próximo possível do resultado que eu quero. Então, aí na hora da edição eu vou ter muito menos trabalho, entendeu? Eu falo em relação à composição, cores, eu faço um balanço de branco no local, não deixo para fazer na edição. As configurações de exposição, tudo eu faço lá na hora. Eu procuro não deixar para a hora da edição. Assim a minha foto fica mais natural e eu não perco qualidade. Então, vamos ver como é que é lá na prática? Então vamos lá. Os 3 e... Então pessoal, essas aqui são as duas imagens que eu separei para a gente poder fazer a edição, né? Nós vamos usar o Photoshop, tá? Para poder fazer essa edição. Não vamos usar o Lightroom, vamos usar o Photoshop, porque eu consigo entregar um resultado muito melhor com o Photoshop do que com o Lightroom. Então aqui, ó, primeiro a gente vai selecionar a primeira foto, abrir com Adobe Photoshop. E ele vai abrir o programa para a gente poder fazer essa edição. Vai demorar um pouquinho para abrir, porque eu estou usando o mesmo computador para gravar a tela. Então vai ficar um pouquinho mais lento do que o normal. Porém, nada demais também não. Pronto, tá aí a nossa imagem. Nessa imagem, a gente pode observar o seguinte: ela tá muito escura, né? A gente precisa clarear essa foto e fazer o tratamento básico. É muito importante, pessoal, que a gente se atente ao seguinte: devemos prestar muita atenção na hora de fazer a foto, na hora de dar o clique, porque se a gente for deixar para corrigir muita coisa na hora da edição, a gente vai acabar perdendo muito tempo e perdendo muita qualidade. Então, o ideal é a gente se preocupar muito na hora de fazer o clique, para na hora da edição a gente ter pouco trabalho. Entendeu? Essa foto eu fotografei ela no modo RAW da câmera e é importante a gente fotografar em RAW porque você pode perceber que essa parte aqui ficou muito escura, mas a gente não perdeu informação. Ou seja, quando a gente clarear, a informação que está aqui na parte escura ela vai aparecer. No JPEG isso não acontece. No JPEG, se ficar muito escuro, o que ficou naquele lado escuro ali vai ter perdido. Entendeu? Aí a gente tem que entender como que funciona a interface do programa. Primeira coisa aqui, ó, a gente pode ver esse gráficozinho que a gente chama de histograma. Nesse histograma a gente consegue ver alguns detalhes a respeito da imagem, né? A gente pode dividir o histograma em 3 partes. Tem essa parte da esquerda que mostra as áreas escuras da imagem, tem a parte do meio que mostra as áreas médias e tem a parte da direita que mostra as partes claras. Ou seja, só de observar esse gráfico, se a gente não tivesse vendo a imagem, a gente já poderia deduzir que é uma imagem muito escura. Então a gente precisa clarear ela. Logo abaixo a gente tem as informações da foto. Quais foram as configurações usadas para fazer a foto? ISO 100, uma lente 1750 em 50mm, quer dizer que ela estava no zoom máximo. Abertura 7.1, velocidade 1/60. Quer dizer que a câmera estava rápida na hora de dar esse clique. Abaixo nós temos os perfis de cor. Esses perfis de cor funcionam muito parecido com os perfis de cor da câmera, entendeu? O Adobe Color, que é o perfil que a gente está usando. Tem o Adobe Landscape, pode ver que a informação muda, a imagem muda, né? Retrato muda também, Standard, Vivid e tem monocromático, que é a imagem em preto e branco. E eu particularmente gosto muito de fotos em preto e branco, mas vamos usar colorido mesmo, Adobe Color. Beleza. Logo abaixo nós temos o tratamento básico e é aqui que a gente vai mexer. Nesse tratamento básico a gente consegue mexer nas configurações gerais da nossa imagem. Por exemplo, temperatura de cor. A temperatura de cor ela vai dizer se a nossa imagem vai ficar mais azulada ou mais amarelada. Você pode arrastar para trás aqui, ó, arrastar esse palitinho, que a gente vai
ver o que acontece com a imagem. Tá vendo? Isso é uma coisa muito pessoal. Edição em geral é muito pessoal, entendeu? Mas você tem que entender o que você está fazendo. Logo abaixo nós temos as configurações e é aqui que nós vamos trabalhar. Primeira coisa, o que é exposição? A exposição, ela é a luminosidade da sua foto, se ela vai ser uma foto muito escura ou se ela vai ser uma foto muito clara. O que eu recomendo que vocês façam sempre é experimentar. Pega esse marcador e arrasta ele todo para a esquerda ou todo para a direita. Assim você vai ver o que vai acontecer na sua imagem. Eu particularmente não gosto de aumentar muito a exposição, porque a gente vai acabar perdendo detalhes do céu. Observe. Desse lado aqui a gente já acabaram os detalhes, a gente perdeu esses detalhes aqui, que são os detalhes das nuvens, e acabou ficando um pouco estranho. Então eu vou reduzir essa exposição, vou deixar aqui assim, aparece os detalhes das nuvens, e vamos continuar regulando. Aqui embaixo nós temos o contraste. No contraste a gente consegue controlar a diferença entre claro e escuro. Se você aumentar o contraste, pode ver que o que é escuro vai ficar muito escuro e o que é claro vai ficar muito claro. Isso acaba dando uma diferença na imagem. Eu, nessa imagem, não vou mexer no contraste. E é aqui que é o segredo do negócio. Se eu aumentar um pouquinho mais a exposição, para deixar essa parte que está na sombra mais clara, e a gente perder um pouquinho só da informação do céu, eu posso pegar esse highlights e trazer um pouquinho para a esquerda, que a gente recupera a informação do céu. Olha que legal. E aqui nas sombras a gente consegue aumentar um pouco para poder clarear aquilo que tiver na sombra. Olha como é que já ficou interessante a imagem. Aqui nós temos brancos e pretos. Nos brancos a gente aumenta o que tiver claro ou diminui. Olha, eu gostei dessa parte reduzida aqui, dessa área reduzida. E aqui nos pretos a mesma coisa. A gente reduz, a gente deixa mais preto, o que é preto, ou mais claro. Aqui eu não vou mexer. Então, esse é o tratamento básico que a gente dá numa foto em relação à exposição. Aqui embaixo nós temos questão de textura. O que é a textura? É basicamente o que a gente consegue perceber na foto em nível de detalhe. Por exemplo, aqui a gente vê, como nessa foto meu cabelo estava baixinho, a gente tem alguns fiozinhos espetados, barba, vendo? Tem ruído, tem bastante ruído na imagem, porque era uma imagem muito escura, porque era uma imagem muito escura e a gente clareou. Então aqui a gente consegue mexer em relação à textura. Se eu reduzir, olha como é que fica. E se eu aumentar, entenderam? E claridade funciona parecido, só que ela mexe mais em questão de cores do que em questão de detalhe. E de raise é a força da cor. Você pode ver que aqui a cor fica mais fraca e para cá a cor fica mais escura, fica mais forte. Entenderam? Agora a gente vai mexer nessa parte de curvas. Você pode perceber que aqui a gente tem um gráfico parecido até com o gráfico aqui em cima do histograma. Os picos eles são semelhantes. Então aqui a gente consegue perceber que nessas curvas aqui a gente consegue controlar luz e sombra. Por exemplo, se eu quero uma imagem com mais luz, eu vou pegar essa curva aqui e arrastar para cima. Vai aumentar a luz. Se eu quero uma imagem com mais sombra, eu vou arrastar para baixo. Entenderam? Mas o que eu recomendo é o seguinte: experimentem e pratiquem. Com o tempo vocês vão aprender a dominar essa ferramenta de curvas e com ela você consegue fazer coisas incríveis. E agora aqui vamos mexer com detalhes. Nos detalhes a gente consegue controlar nitidez e ruído. Vocês perceberam
que quando a gente aumentou a exposição, a nossa imagem apareceu com alguns ruídos. É pelo motivo de nós estamos alterando muito a essência da imagem. Se é uma imagem escura e nós transformamos ela em uma imagem clara, quanto mais você mexer, mais ruído você tem, e você acaba perdendo qualidade na hora de entregar a foto. Então, se atentem muito aos detalhes na hora de dar o clique, porque se você alterar muito a imagem, você vai perder detalhe, do jeito que aconteceu aqui. Nitidez, a gente consegue perceber. Nitidez nós sempre buscamos nitidez na hora de entregar a foto. Então aqui você consegue alterar, aumentar aqui, arrastando para a direita, e você vai aumentar a sua nitidez. Porém, isso aumenta muito o ruído, e você consegue controlar isso aqui, na redução de ruído. Olha como é que ficou interessante. Só tomem cuidado para a imagem não ficar com o rosto muito lisinho, igual ficou aqui agora. Não vou reduzir tanto o ruído, vou entregar a imagem com um pouco mais de ruído, porém mais real. Vou pular algumas partes aqui, são partes menos utilizadas na hora de fazer o tratamento. Se vocês tiverem dúvida, podem me procurar, que eu vou responder para vocês, ok? Logo aqui abaixo nós temos a parte de ótica, que é a parte mecânica da foto. Toda vez que você for fotografar contra alguma fonte luminosa, vão aparecer aberrações cromáticas. E aqui você consegue remover essas aberrações cromáticas. Aberrações cromáticas são feixes de cor onde não era para ter, entenderam? Sabe aquela bordinha rosa que aparece quando você está fotografando contra o sol? Aquilo é uma aberração cromática. Você consegue remover só dando um clique aqui, removeu. Tome isso como um padrão. Toda vez que vocês forem fazer um tratamento de foto, remova aberrações cromáticas. Nunca é bom. E aqui nós temos a parte chave da correção de ótica. Toda lente ela traz uma distorção. Aqui eu usei uma lente 1750 e às vezes a distorção é boa, às vezes não. E aí você pode testar. E se eu clicar aqui nesse quadradinho aqui, olha o que vai acontecer com a minha imagem. Pronto. A imagem estava distorcida e agora não está mais. Entenderam? E por último, vamos trabalhar aqui com a vinheta. Vinheta é uma coisa muito interessante, mas é o que nós mais temos que tomar cuidado. Porque a vinheta é essa sombra que aparece na borda da imagem. Se nós exagerarmos, a imagem vai perder qualidade. Vai ficar estranha. Então, nós podemos usar a vinheta, porém, com medida. Entendeu? Agora eu coloquei uma vinheta bem de levinho para dar um charme para a imagem. E aí, tá feito o nosso tratamento. A imagem era assim e ficou assim. Agora, essa imagem está perfeita. E agora nós precisamos salvar essa imagem. Como que a gente faz para salvar? Aqui embaixo nós temos 3 botões: cancelar, done, que significa que está feito, e abrir. Se você clicar em done, você vai alterar o seu arquivo original para esse aqui. E não é isso que a gente quer. Nós queremos ter 2 arquivos, um alterado e um original. Então nós vamos vir aqui em Open. Usar o perfil de cor que a gente selecionou lá, que é o Adobe RGB. E vamos ver aqui, File, Export, Save for Web, ou arquivo, exportar e salvar para web. Vamos esperar carregar aqui. Pronto. Aqui nós temos o tamanho da imagem. A imagem gerada pela câmera é uma imagem muito grande. Uma imagem de 5.000 pixels de largura. Então o que a gente vai fazer? Para você utilizar ela nas suas redes sociais, na web de alguma forma, o que a gente vai precisar fazer? Vamos precisar reduzir o tamanho da imagem, porque senão ela vai ficar muito pesada para poder subir para a rede social e vai perder qualidade. Então a gente vai reduzir esse tamanho aqui pela
metade. Vem aqui, ó, porcentagem, coloca 50%. E essa alteração vai ser feita automaticamente. Isso pode vir aqui em Save. E podemos salvar alterada. E podemos salvar no local que a gente quiser. Salvar. E aí está, pessoal. Essa é a nossa foto editada. E o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão pegar essas fotos que vocês fizeram no trabalho e vão editar. Se vocês não tiverem o Photoshop, eu vou fazer um outro vídeo utilizando um aplicativo de celular para poder salvar, para poder editar essa foto. Beleza? Então, Lumos, câmera e ação.